Boa tarde, 1h13. Boa tarde a quem acompanha a TV Gazeta, você que acompanhava o noticiário comunitário, o noticiário policial pelo Gazeta Alerta. Agora você está com o Gazeta Entrevista. Eu peço a sua audiência, eu peço a sua atenção e eu peço mais, eu peço a sua participação. Você vai perceber que hoje nós vamos conversar sobre uma ideia. Mas ela é uma ideia que ela pode ficar no plano abstrato ou pode ficar no plano muito concreto. Aliás, nós precisamos entender esta ideia no que ela tem de subjetivo, mas nós precisamos cobrar de nós mesmos uma eficácia, uma concretude. Meu Deus do céu, Itan, que coisa mais difícil que você está falando. Do que você está falando? Eu estou falando da democracia mesmo, não é? De outra forma, por exemplo, como é que nós podemos entender uma democracia que permite 33 milhões de pessoas passarem fome? Há alguma coisa errada. Será que está errada com o sistema? Será que está errada pelas suas instituições? Será que está errada pelos seus representantes? Quem maneja essa democracia está errando? Errando como? E mais, como é que nós consertamos isso aí? Porque algum conserto é necessário, você há de convir. Independente de qual bandeira você esteja balançando por aí, mas você há de convir que algum conserto é necessário, não é? Hoje pela manhã, os sites de notícia aqui do Acre revelaram como é que está a situação, por exemplo, do nosso hospital de Feijó, parceiro. Você viu como é que está aquela situação no hospital de Feijó? E já não é de hoje. Há 2 semanas, 3 semanas, o forro, uma parte do forro do hospital de Sena Madureira caiu em cima da cabeça dos pacientes, um deles inclusive morreu. Essa pessoa que morreu, inclusive, era tetraplégica. Por quê? Porque teve um acidente, numa derrubada na floresta, derrubando árvore, teve um acidente, deixou o rapaz tetraplégico. São situações que demonstram como é que está o grau do nosso cuidado com o nosso regime democrático. E mais, os debates, as entrevistas aqui no Gazeta Entrevista, esses encontros acabaram revelando, de certa medida, como que nós estamos ainda cheios de cacuetes e cheios de preconceitos em relação a outros regimes, né? Ou alguns regimes de representação, de organização social. Você fala com uma pessoa socialista, meu Deus do céu, e como se isso fosse um pecado. Se você fala que o fulano de tal é neoliberal, também é outro pecado. Tem alguns... Nós precisamos dar uma refinada. Nós precisamos dar uma refinada. Bom, sobre esses e outros assuntos, vamos conversar o programa inteiro sobre isso. Eu peço essa sua atenção, porque o assunto é esse. Domingo nós vamos para as urnas, não é? É uma parte do problema da democracia, é uma parte. A eleição é um detalhe importante, mas é um detalhe. Então, por isso que a gente precisa dar uma ruminada no que é essa ideia, não é? E nós convidamos uma pessoa importante no cenário regional, o professor Israel Souza. Ele é pesquisador, escritor, pesquisador do Instituto Federal do Acre, lá em Cruzeiro do Sul, e é um escritor também, várias publicações, inclusive sobre modelos de desenvolvimento, questões relacionadas à ciência política. O professor é um atento observador da cena contemporânea. Mas antes de chamar o professor Israel Souza, para você que me assiste, vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa,
com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores, pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali próximo à Polícia Federal. Aperta o piloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Que bom, não é? Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214-1000. IP Empreendimentos. Há mais de 40 anos realizando sonhos. Está aí, portanto, por falar em moradia. Conversei ontem com um especialista, eu diria assim, um estudioso na área de habitação, de política habitacional. E no Acre, o cálculo estimado é algo em torno de 23 mil moradias. Confesso que eu pensava que o número era maior, não é? Mas, olhando assim com alguma pressa, com alguma superficialidade, 23 mil é um número muito grande também, não é? Tem candidato aí prometendo construir 10 mil moradias em 4 anos, é muita coisa. 23 mil moradias, e aí o governo federal tem várias estratificações e elaborar uma política habitacional para população de baixa renda, tudo isso é preciso ter decisão política, né? E eu vou só lembrar que o orçamento do ano que vem, que foi votado no Congresso em relação a essa questão de política habitacional, não foi nada generoso. Praticamente, no que se refere ao Acre, exclui essa ideia de investir em habitação popular. Bom, isso foi só um detalhe em função dessa motivação, né? Um empreendimento privado. Estou aqui agora falando a respeito da expectativa de que a gente alimenta sempre a expectativa de que o poder público resolva efetivamente esse problema do déficit habitacional. Bom, professor Israel, já falei muito, acho que agora está na hora do senhor falar. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Uma satisfação estar com você, enfim, depois de tanto tempo, nessa condição, ao vivo e pessoalmente, e num momento assim tão delicado e ao mesmo tempo tão importante da história do nosso país. Bom, professor, eu queria tentar dialogar, sobretudo com alguns colegas seus do campo acadêmico, mas também eu preciso dialogar com o povo. Muitos colegas seus reclamam dessa democracia que está aí. A chamam de burguesa, liberal, cheia de falhas, como eu apontei no início. O que seria um contraponto a essa democracia que está aí? A ideia de ser uma democracia participativa, em que ponto se contrapõe ao fato dela ser representativa? Que diferenças o senhor apontaria? Bem, que são muitas as diferenças, porque é um tema muito complexo. Eu diria, para tentar simplificar a reflexão, sem perder a profundidade, eu diria que é preciso nunca tomar a ideia pela coisa. É importante que se diga que a democracia se faz através de um processo, que não é porque a democracia se encontra desta forma que o objetivo da democracia é esse que está aí. Mas é claro, muito mais do que ideias, ela é construída a partir dos conflitos estabelecidos entre os partidos políticos, entre as classes sociais, entre incluídos e excluídos. E aí a ideia do sistema de governo? Bem, o sistema de governo que nós conseguimos formar, eu creio que ele pode ser aperfeiçoado. Vamos só considerar o que significa, no geral, o nosso voto. Nós escolhemos alguém
E, por vezes, esse sujeito, uma vez escolhido através do voto, fica inacessível por 4 anos. Ele não volta à comunidade que o elegeu para prestar contas. E, por vezes, quando ele se desencaminha, aprovando propostas que não foram aquelas que ele apresentou quando do período eleitoral, ou se meteu algum caso de corrupção, a população quase não tem acesso a ele, ou mesmo não tem acesso a ele. E dependendo do grupo político de que ele faz parte, ele pode protelar as investigações ou o julgamento dos casos até quando ele termina o mandato. Então, ora, nós temos um sistema que faz com que a gente vote no sujeito, inclusive voto é obrigatório, mas o sistema do jeito que está posto não nos permite acompanhar a contento, fiscalizar e, se possível, rever aquele voto de confiança que nós demos lá atrás. Isso seria uma coisa que poderia ser melhorada. Então, uma falha que o senhor já vê é a falta de possibilidade de o cidadão intervir no processo de maneira direta, mesmo para além do voto. Como é que isso poderia acontecer? Mesmo para além do voto. Nós temos alguns sistemas eleitorais. A gente fala de democracia, sistema democrático, num sentido muito abstrato. Mas nós temos alguns dispositivos no sistema da Bolívia e no sistema de Cuba. Os parlamentares ou os representantes da comunidade são escolhidos em dado distrito e, se porventura esse sujeito escolhido não prestar conta de seu mandato, não contribuir para a aprovação das propostas em razão das quais ele foi escolhido, ele pode perder o mandato a qualquer momento. A qualquer momento. E não apenas se ele se envolveu em algum caso de corrupção, porque ele é um representante da comunidade. Por certo que isso não é tão fácil assim, mas enfim, há um mecanismo de controle. Se de repente o sujeito começou a modificar positivamente sua condição econômica e aquilo não corresponde com a renda, com a sua renda, com o seu trabalho. Então aí, nesse caso, tanto o regime boliviano quanto o cubano, eles permitem que tenha essa abertura no meio do mandato. Tem essa abertura no meio do mandato. Eu me lembro que quando, há uns 3, 4 anos, houve algumas reuniões aqui no Brasil, umas reuniões de avaliação, e a Bolívia foi apontado, inclusive por acadêmicos como Emi Sader e tudo, olha, prestem atenção ao que está acontecendo na Bolívia. O que chama a atenção na Constituição boliviana? O que chama é que ela foi fruto de uma crise do sistema constitucional antigo, muito elitista, muito excludente. Só para que a gente tenha uma ideia do que isso significou, pela primeira vez nós tivemos um presidente indígena com o Evo Morales. Até ali, mesmo a população indígena mestiça sendo maioria, não tinha conseguido ainda levar à presidência um representante seu. Mas é preciso que se diga, Evo Morales não chegou lá sozinho. Ele chegou amparado por movimentos sociais e sindicais que sempre colocavam muita pressão sobre ele. Não se trata de um sujeito, portanto, esclarecido e muito sensível com as causas sociais. Ele fazia o que queria, obviamente, mas muito condicionado por essas forças que o sustentavam, que o orientavam numa direção ou não. Para dizer de um modo diferente, há as marcas, as digitais do povo naquela Constituição. Bom, então vamos mudar para cá. No atual sistema brasileiro, essa ideia de... Eu percebo uma certa tentativa, por exemplo, aqui no Acre, eu vejo que eu tenha tido a informação e eu tenha visto uma candidatura coletiva, uma espécie... apresentam-se 3 pessoas numa ideia de que aquele mandato seja um mandato coletivo. O senhor avalia que esse tipo de tentativa é válida? Isso, de certa forma, aponta para um caminho como esse que o senhor está falando aí, desse modelo de que o cidadão possa intervir, tenha mais interlocução com os agentes que o representam? Sim, mas isso também não cai do céu assim. Se essas mobilizações se dão às vésperas de uma eleição, qual será o resultado dela depois da eleição? Eu estou entendendo. O senhor está pelejando para que o meu raciocínio e o raciocínio do telespectador entenda
a ideia do processo, né? É o processo, é um processo de educação, e não de uma educação formal e de fora. Eu estou falando de um processo de educação que se faz na lida do cotidiano. Porque a população tem que participar de um processo, porque é participando do processo que ela aprende e que ela se fortalece. Se todo o processo de educação de uma candidatura coletiva se faz há 2 meses ou há 3 meses de uma eleição, ela é pré-fabricada. Ela responde por um momento, por um episódio. Fenomênica. Né? Tão logo passe a meta para a qual ela foi criada, forjada, ela se esvai. E aí, qual é a vacina para isso? Eu queria saber do ponto de vista institucional. Como é que as nossas instituições e a nossa relação com ela pode fazer essa, digamos, essa formação mais cidadã? Como é que a gente pode... Queria entender um pouco isso, professor. Quais são os instrumentos que nós temos hoje que possibilita a nossa intervenção? Ministério Público ou as associações de moradores, como é que a gente pode aquecer esse ambiente para que a gente vá se calejando do ponto de vista político? Eu não espero que isso parta ou que conte com muita atuação das instituições estabelecidas. Elas são estabelecidas e praticamente impermeáveis à atuação política dos de baixo. Você acha que quem comanda o Congresso vai querer empoderar a população para que esse empoderamento da população, de alguma maneira, rivalize com ele? É óbvio que não. E não é à toa que, nesse momento, vigora o orçamento que a gente considera secreto. Porque, de fato, é secreto. Nós temos bilhões de reais, os sujeitos dividem esta verba de acordo com o interesse deles, você não sabe quem ganha, quanto ganha e onde ele vai investir aquele dinheiro. Quer dizer, se o parlamentar deve representar a vontade do povo, ele está se escondendo, porque o povo não sabe o que ele está fazendo. E se o que ele faz é bom, por que ele vai esconder? Bem, voltando ao chão da história agora. Nós estamos passando por um momento de redefinição. Os movimentos sindicais que nós conseguimos forjar do final da ditadura militar para a abertura democrática se enfraqueceram e, mais do que se enfraqueceram, se desmoralizaram. Os movimentos sociais que tinham ainda a marca das comunidades eclesiais de base, que era um fermento político extraordinário, também se perderam com o tempo. Nós vamos ter que usar de muita criatividade. E eu acredito que o que serve para a Bahia, para o Rio Grande do Sul, talvez não sirva para o Acre. Eu acredito que isso vai ser pensado a princípio de uma maneira um tanto fragmentária. A experiência do Acre com os seus movimentos sociais vão ter que se reinventar. E eu creio que a orientação deles, por mais que em algum momento se vinculem ao partido, deve ser de autonomia plena. Porque o último grande golpe que os sindicatos e os movimentos sociais sofreram foi se vincularem muito ao governo e adotarem as pautas do governo, abandonando suas próprias pautas. Isso aí é um perigo. Agora, olha outro perigo que está aqui. A pessoa ainda não... Ela está digitando aqui. Vamos ver qual é o nome dela, mas deixa só para que você perceba como que é difícil perceber a importância do que está sendo colocado aqui. Apresentador, você está sem matéria? Que tema bobo e inútil esse, meu amigo. Veja só. Então, para que você perceba, muitos de nós conseguem observar o noticiário e ficar muitas vezes indignado com 400 mil reais que a Polícia Militar apreendeu, que seriam usados para a compra de votos. Muitos de nós podemos ficar indignados com um hospital público caindo aos pedaços no interior do Acre, mas nós não conseguimos relacionar essas cenas com o nosso regime democrático. E eu queria que uma peleja aqui, uma tentativa aqui, para que a gente possa relacionar uma coisa com outra, professor. Muito bem. Eu dizia há pouco para você que uma democracia não se construiria apenas com boas ideias, que fundamentalmente é preciso ter criatividades e boas ideias e disposição, mas fundamentalmente, a democracia se constrói na luta. Quem é que vai se incomodar com as imperfeições, com os limites da nossa democracia? É, sobretudo, quem está sentindo ela desabar sobre suas cabeças.
São aquelas pessoas que não sentem que os seus interesses ecoam, reverberam na atuação daqueles que deveriam ser os seus representantes. Desabar sobre a minha cabeça, eu poderia traduzir isso de forma muito concreta. Eu estou sem renda, eu estou desempregado, eu estou passando fome. Isso é um desabar na minha cabeça, né? Mas eu aproveitei para utilizar isso como metáfora do teto do hospital que cai sobre as pessoas. Sim, exatamente. Na verdade, é exatamente porque a democracia está em situação difícil que o teto de um hospital cai sobre as pessoas. Porque o dinheiro do povo não está sendo investido para satisfazer as necessidades do povo. Dinheiro tem. Então essa é uma metáfora. Quando o indivíduo acha que o tema democracia não é pertinente, ou é porque ele não sabe o que está acontecendo, ou ele é um daqueles agraciados que estão muito bem incluídos. Correto. Por isso é que, para ele, esse é um tema desimportante. Nesse aspecto, em relação à questão, ainda falando do sistema de governo, quando se fala a respeito da participação, por exemplo, eu vou lembrar, falando a respeito da questão do hospital, isso é muito simbólico, Conselho Estadual de Saúde, por exemplo. Como é que nós, enquanto cidadãos, podemos enxergar nos conselhos uma possibilidade de intervenção direta na qualidade da gestão pública? E, não sei se você tem percebido, os governos parece que não, ou eles desvalorizam os conselhos, ou eles aparelham os conselhos. Isso parece que uma forma de valorizar os conselhos é aparelhando, colocando ali pessoas do interesse de quem está no poder, né? Também isso é outro problema. Sim, são ambas as coisas, no geral, são estratégias que mais do que se excluem, se complementam. Quando o governante considera que o Conselho Popular, que deveria ser o espaço de participação popular, como um problema ou um inimigo, é óbvio que ou ele vai tentar enfraquecer, de modo que a participação popular ali não lhe incomode, ou ele vai tentar cooptar, foi como você utilizou a expressão, né? Aparelhar, para que, mantendo a aparência democrática, popular, na verdade o Conselho tão somente legitime aquilo que o governo quer. E é por isso que é importante considerar, além do elemento formal da democracia, de uma participação popular através do voto ou de uma opinião, que tem a sua importância, Sim. Mas se isso não for realmente efetivo e substancial, nós temos uma democracia pela metade. E, por vezes, inclusive, essa aparência, essa formalidade trabalha contra o elemento substancial da democracia, que é, de fato, uma participação efetiva do povo. Professor, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco quero que você responda aqui a uma indagação, uma provocação aqui do professor Francisco Neto, lá do bairro Morada do Sol. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.